Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Agora está sendo gravado. Tem que fazer bonito. E eu convido a todos, nesse instante, para fazermos a prece de início de mais essa palestra. E assim, Deus, nosso Pai, que é todo poder e toda bondade, ao nosso Mestre Jesus, nosso meigo Nazareno, aos irmãos que fazem parte dos trabalhadores da seara de nosso Mestre Jesus, aos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, aos irmãos que neste momento estão nos assistindo, que todos nós possamos sentir o pulsar, as vibrações de amor, que possamos sentir o amor de Jesus a emanar para o nosso coração, sentindo a paz, a harmonia, o equilíbrio, sentindo o amor de Jesus para com todos nós. E que possamos, Senhor, através dos ensinamentos de nosso Mestre, através de sua vida, estarmos aqui procurando o necessário para o nosso aprendizado e para o nosso fortalecimento. E assim, para iniciarmos, Senhor, a mais essa palestra, é que rogamos com a prece que o nosso Mestre Jesus assim nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, meus irmãos, a palestra de mais esta noite é sobre os instrumentos da perfeição. Por que os instrumentos da perfeição? Porque Deus criou a todos nós para que possamos evoluir e um dia chegarmos à perfeição. Mas o que é necessário para chegarmos à perfeição? Vamos imaginar aqui, temos aqui jovens que estão estudando, não é? Vocês estudam para quê? Para evoluir, para aprender. Nós, em alma, nós como seres humanos, também temos que aprender. E também temos estes instrumentos da perfeição. Mas o que seria esse instrumento? O que seria? Se nós estivéssemos na escola, poderíamos dizer que seria um lápis, uma caneta, um caderno. Se nós fôssemos médicos, seria o bisturi. E assim. Mas e para a alma? Para a alma, o que seria necessário para a alma? Quais os instrumentos para polir a nossa alma? E aí Jesus, no livro Jesus no Lar, de Ney Lúcio, ele nos conta que Pedro estava junto aos discípulos e ali, muitas vezes, Jesus pernoitava na casa de Simão Pedro. E, muitas vezes, Jesus pegava as velhas escrituras e ali fazia a leitura dos profetas,
que antecederam antes da vinda de Jesus. E aí Jesus percebeu que Pedro trazia um semblante tão fechado, tão carrancudo, como se estivesse passando por um problema, por uma dificuldade. E Jesus fez a leitura, que naquela leitura dizia-se do poder do amor e do perdão. Palavras tão bonitas e tão difíceis de ser colocadas em prática, não é mesmo? Amor e perdão. E Jesus, vendo Pedro daquela forma, perguntou: Pedro, o que acontece? Por que está assim tão aflito? E Pedro não hesitou. Logo, começou a contar que naquele dia havia ele se encontrado com alguns parentes e estes vieram até ele e começaram a desacatá-lo, dizendo que ele era um depilador, hein? Imagina. Que ele estava gastando todo o dinheiro de sua família. E ele pensou: mas eu gastando o dinheiro da minha família? Sim, porque é desde que você começou a ir atrás daquele nazareno, você simplesmente começou a gastar o dinheiro de sua família, porque não tem mais tempo de trabalhar. E o primo que estava junto e disse: olha, se você não parar com isso, eu vou te esbofetear. Olha. E Pedro se inflamou, porque um falou que ele estava gastando a fortuna não, né? O pouco de dinheiro que a família de Pedro tinha, porque Pedro era o quê? Pescador. Então, Jesus perguntou: o que fizeste, Pedro? Não pensei duas vezes. Coloquei cada um no seu devido lugar. Jesus perguntou: como, Pedro? Como você colocou? Simplesmente eu falei em praça pública todos os defeitos que eles tinham. Tudo aquilo que eles faziam de errado. Para que todos ali pudessem ouvir. E eu não me arrependo. Aí Jesus observou e disse: não, tá certo. Mas se você falou, se você desabafou, se você colocou tudo aquilo que sentia para fora, pergunto: por que está assim? Por que está com esse pesar em sua alma, com esse sentimento ainda tão retido? Por que está sofrendo se você, acaso, falou tudo aquilo que desejava? Aí Pedro pensou: é verdade. Na verdade, era para mim estar bem, porque falei tudo aquilo que sentia, mas não estava. Pedro sentia um pesar muito grande em sua alma. E aí Jesus aproveitou esse momento e perguntou: Pedro, o que é necessário para um carpinteiro construir uma casa? Porque naquela época, muitas das casas eram de madeira. O que precisa para o carpinteiro para que ele possa levantar uma casa? Mestre, é preciso trabalhar muito. Nossa, muito, muito. Tá, que instrumento ele precisa? Precisa do serrote, precisa do martelo e muitas outras coisas. Porque senão ele não vai conseguir montar. E Jesus disse: pois bem, se para montar uma casa onde vai residir, onde vai morar, precisa de todo este trabalho, quanto mais
para montar a nossa casa espiritual, a nossa casa da nossa alma. E Pedro disse: mestre, não estou entendendo. Aí Jesus disse: sabe, Pedro, muitas vezes esses parentes, esses familiares, esses entes queridos que estão conosco, que muitas vezes convivemos no mesmo lar, ou estamos sempre nos encontrando, muitas vezes eles são os instrumentos da nossa perfeição. Assim como para a construção da casa era necessário o serrote e o martelo, mas também o homem na terra necessita também de instrumentos. E é estes irmãos que muitas vezes é o instrumento que Deus permite estar no mesmo lar, estar perto, estar próximo, para que nós possamos aprender. Pedro disse: como assim, mestre? Aprender o quê? Ah, Pedro, a perdoar, aprender a compreender, aprender a perdoar. E tudo isso vai modificando o ser, modificando o homem. E ele disse: mas mestre, é muito difícil. Porque quando nós vemos, já falamos, já fizemos, já dissemos, mas eis o grande aprendizado, disse Jesus. É o aprendizado de nós aceitarmos eles como são. Por acaso és perfeito, Pedro? Não, mestre. Não sou. Tenho muitas imperfeições, tenho muito ainda a aprender. Então, como exigir isso daquele que está ao seu lado? Como exigir daquele que muitas vezes, assim como vós, também não é perfeito? Também tem as suas dificuldades, também tem o seu aprendizado. Mas, mestre, a maledicência, falar mal. Aí Jesus disse: mas por acaso, Pedro, aquilo que eles falaram a você era verdade? Não, não era. Então, por que motivo você deixou-se influenciar, deixou-se levado pelo nervosismo? E Pedro pensou: poxa, mestre, eu nunca tinha visto por este lado, que essas pessoas, na verdade, são o motivo pelo qual nós devemos mudar, nós devemos nos transformar, não para pior, e sim para melhor. E Jesus disse: Pedro, muitas vezes Deus assim permite que estes irmãos, afins e não afins, no mesmo lar, no mesmo teto, na mesma família, permite Deus que espíritos afins e não afins estejam ali, para que nós possamos, primeiramente, resgatar e nos melhorar. E Pedro disse: nossa, mestre, o quanto ainda tenho que aprender, o quanto ainda preciso me melhorar. E assim é todos nós. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, em nossa vida, nós nos encontramos com estes instrumentos da perfeição. Com esses instrumentos que vão nos testar.
com esses instrumentos que vão fazer com que muitas vezes percamos a paciência, mas na verdade é para que nós possamos aprender a conviver, a aceitar e a perdoar. Difícil, não é, meus irmãos? É difícil, porque muitas vezes nos deparamos no nosso próprio lar com dificuldades, muitas vezes entre os filhos, muitas vezes entre o marido, entre a esposa. Muitas vezes nos deparamos com dificuldades entre os nossos parentes. Gostaríamos tanto de ser entendido, de ser compreendido. Gostaríamos tanto de ser perdoado. Gostaríamos tanto de que as pessoas compreendessem os nossos defeitos. Mas para isso, nós devemos, primeiramente, entender, compreender as dificuldades daqueles que estão ao nosso lado. Não foi assim que o Mestre nos ensinou? Quando nos fala da lei, a lei de amor. Se nós pegarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, se não me falha a memória, é o capítulo 11, que está lá, né, que fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós devemos entender e compreender o nosso próximo como a nós mesmos. Que devemos fazer o bem ao nosso próximo como se fosse para nós mesmos. Está lá em Mateus, está em Lucas, na Bíblia. Então, se Jesus nos diz que a lei é de amor e que fala que nós devemos amar, que nós devemos fazer aos nossos semelhantes aquilo que gostaríamos que fizesse para nós, mostrando que nós é que temos que começar a fazer, então, Deus, na sua infinita sabedoria, e Jesus nos deixou esse caminho. Esse caminho que nós temos que aprender. E aí eu pergunto, quem é o próximo que está mais próximo? Que está ali mais pertinho de nós? É aquele que vem à casa espírita pedir ajuda? Sim, é nosso irmão, é um semelhante. Mas quem é aquele que está mais perto de nós, que às vezes necessita de ajuda, que necessita de atenção, que necessita do nosso entendimento? Quem é? É aquele que está ao nosso lar. É aquele que faz parte da nossa família. Eles são os mais necessitados. Muitas vezes estão pedindo socorro e nós não percebemos. Quantas vezes não sabem, às vezes, dizer o que estão passando, mas a angústia faz com que eles se transformem na tristeza, às vezes no mau humor. E muitas vezes nós o que fazemos? Fulano é assim mesmo. Não vai mudar nunca. Mas espera, a mudança tem que ser de mim. Tem que começar de mim. Porque se eu me mudar, eu vou entender e vou compreendê-lo melhor. Eu vou vê-lo de outros olhos. Olha aí, né? Que a nossa irmã Vera falou, os bons olhos. Tenhais bons olhos. E lembrarmos, meus irmãos, que nós não somos perfeitos. Ninguém é, porque senão já estávamos em mundos evoluídos. Se nós estamos na Terra, todos nós nessa embarcação aqui chamada Terra, é porque todos nós temos qualidades, temos dificuldades, temos defeitos, para que nós possamos nos burilar.
Uma vez eu vi uma palestra que dizia que Deus nos vê como um brilhante, uma pedra preciosa. Uma pedra, um brilhante que brilha. Mas se nós procurarmos essa pedra tão preciosa, esse brilhante, nós vamos encontrá-lo já pronto? Não. Vamos encontrar sim uma bela rocha para ser talhada e muitas vezes, por muito tempo, para que nós possamos chegar ao coração daquela pedra. E mesmo que nós ali a encontremos, ela não terá o brilho. Ela será opaca, porque será necessário a transformação para que ela possa chegar e poder brilhar. E todo esse período é fácil? Será que assim que nós pegaríamos a pedra e começasse a talhar, eu diria assim, ah não, tá difícil, eu vou parar. Mas espera aí, cadê o brilhante que está? Cadê a pedra preciosa que está no coração? Então vou continuar. E mesmo quando encontrá-la, lembre-se que vai ter que passar por vários processos para que ela possa brilhar. E assim, não somos nós? Somos como pedras brutas, endurecidas. E Deus nos envia os instrumentos para nos talhar. Talvez passamos uma encarnação toda, uma vida toda, talhando. Talvez vamos ter outras oportunidades em outras existências para continuar trabalhando. Mas o que vamos fazer? Vamos parar no meio do caminho? Vamos começar a talhar a nossa pedra e dizer, ah não, dá muito trabalho. Ou, como alguns dizem, ah não, eu sou assim, nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Ou vou continuar talhando, trabalhando nessa pedra, neste eu interior, para que eu possa mudar e não exigir que o meu semelhante mude. Se eu não mudo, se eu não consigo me mudar, como é que eu posso exigir de outra pessoa? Não é? Então, façamos nós a nossa parte e procurarmos ver com os bons olhos aqueles que estão ao nosso lado. Se eles são difíceis, se são familiares, que nos trazem às vezes as dificuldades, os seus problemas, lembremos que não é por acaso que nós estamos juntos. O acaso não existe. E nós que acreditamos e que compreendemos um pouco mais através da doutrina espírita, sabemos que muitos desses irmãos que estão em nosso lar é porque em outras vidas talvez tenhamos prejudicado, tenhamos deixado mágoas, rancores, e Deus permite que possamos nascer próximos, para que nós possamos nos depurar, aprendendo um com o outro. É difícil? É difícil. Porque tudo aquilo que nos fala de mudança, sai da nossa zona de conforto, não é mesmo? É difícil. Mas é para isso que nós aqui estamos. Por isso que sabiamente há aquele ditado que diz: reconcilia com o teu adversário enquanto é dia, para que não venha e não chegue a noite
e vos pegue de surpresa. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Qual o significado dessa frase? Reconcilia com teu irmão enquanto estás a caminhar com ele, porque eis que chegará a noite, a morte, o desencarne, e aí vamos perder as grandes oportunidades. As grandes oportunidades de ter pedido perdão, de ter auxiliado, um auxiliado ao outro. Então, meus irmãos, que esses instrumentos da perfeição estão conosco, estão próximos, familiares, parentes, amigos. Se eles estão conosco, ao nosso redor, acreditem, é porque temos arestas com estes irmãos. E aí Deus permite que estejamos juntos para que possamos aprendermos e transformar aquilo que era rancor, aquilo que era mágoa, em perdão e em amor. Sabemos, meus irmãos, porque estamos na terra, estamos num corpo físico, e sabemos que não é fácil. Às vezes, desistir se torna fácil. Mas espera, se nós desistirmos e deixarmos para a próxima encarnação, para a próxima vida, para um próximo corpo, talvez não iremos vir juntos novamente? E às vezes o que era difícil vai se tornar muito mais? Então não é melhor iniciarmos no hoje? Não é melhor iniciarmos no agora? Ou vamos deixar para a próxima encarnação e dizer, muitas vezes olhando para o céu e dizer, Deus, não é possível, eu joguei pedra na cruz. Não é assim que nós falamos? Nossa, não é possível, tudo acontece comigo, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Eu apedrejei Jesus. Então, é a oportunidade que temos, que vejamos esses instrumentos tão difíceis para nós de outra forma. Vamos tentar vê-los com bons olhos. Porque se nós mudarmos, acredite, eles vão mudar, eles vão ver a nossa mudança e a transformação vai acontecendo. É lógico que não de um dia para o outro, porque assim como a nossa transformação é lenta, a dos irmãos que estão ao nosso lado também. Mas se faz necessário, meus irmãos, termos este conhecimento, entender e compreender. Se nós somos espíritas, se nós acreditamos na existência de outras vidas, acreditamos no retorno a uma vida corpórea toda vez que for necessário para que possamos um dia chegar à perfeição, acredite, precisamos desses instrumentos. Porque como vamos trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, se não tivermos estes irmãos que muitas vezes colocam o dedo em nossa ferida para mostrar que não somos perfeitos, mas que podemos fazer melhor. Então, meus irmãos, que possamos entender que esses irmãos, filhos, filhas, companheiros, companheiras, nossos parentes, aqueles que chegam e começam a fazer parte de nossa família,
nossos irmãos, aqueles que estão no nosso trabalho, aqueles que estão convivendo conosco em sociedade. Acredite, eles são os instrumentos para o nosso burilamento, para que um dia possamos nós estar aprendendo e estarmos evoluindo para que possamos chegar à perfeição. Esse é o nosso grande aprendizado. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, nos dá a permissão de retornarmos quantas vezes forem necessários, até que nós possamos aprender a lição. Meus irmãos, que nessas palavras que Jesus, assim como disse a Pedro, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, como está na Bíblia, quando fala do nosso amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo, principalmente aqueles que estão ao nosso lado. Eis a nossa grande lição de transformação, o iniciar de nossa transformação. Que Jesus abençoe a todos e que possamos fazer a nossa prece de término de mais essa palestra. E assim, meus irmãos, quanto nós aqui ouvimos e aprendemos com o exemplo e com as palavras de nosso Mestre Jesus. Quanto de nós a vimos nós em Pedro neste momento? Quanto de nós estamos passando pelas dificuldades dentro de nosso lar, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos? Senhor, que nessa prece, em que nos entregamos o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso sentimento a Ti, Senhor, que possamos pedir por todos os nossos irmãos, por estes irmãos, Senhor, que assim como nós estão aprendendo, que Teu amor chegue a estes corações, que eles possam ser tocados, que eles possam sentir a necessidade, Senhor, de mudar, de ser cada dia melhor. E que possa, Senhor, dai-nos a nós a paciência necessária, o entendimento necessário para entender, aceitar, compreender aos nossos irmãos. E vos pedimos assim, Senhor, por todos nossos irmãos em humanidade, pelos nossos irmãos que se encontram perto de nós e por aqueles que estão distantes. Por aqueles, Senhor, que deixaram o corpo físico, mas que o elo de amor que nos liga uns para com os nossos irmãos, nossos familiares, nossos entes queridos, não se apaga com a morte. O amor é eterno, é além túmulo, e nós continuamos amando em plenitude do outro lado da vida. Senhor, ampara nossos irmãos que se encontram doentes, enfermos do corpo e enfermos da alma, por aqueles que se encontram nos hospitais, internados, e por aqueles que estão sofrendo em seus lares. Senhor, que Teu alento, que Teu medicamento de amor e fé chegue a todos estes corações. E ampara, Senhor, aos nossos irmãos,
Quantos são nossos irmãos que passam pelas privações, que estão passando pela fome, e que muitas vezes, Senhor, fazem de pontilhões o seu pequenino lar. Ampara, Senhor, a todos esses irmãos que se encontram pelas ruas, que muitas vezes se tornaram invisíveis aos olhos humanos, mas que são, Senhor, nossos irmãos, que são teus filhos. Mestre, ampara todos esses corações e que possa enviar anjos encarnados e desencarnados para auxiliar com o alimento, para auxiliar com o vestimento, e não para julgar, Senhor, porque quem somos nós para julgar? Temos sim que fazer a nossa pequenina parte e deixar o julgamento para o único que pode julgar a todos nós, que é o Pai, que é Deus. Então, Senhor, que teu amor chegue a todos os nossos lares, que possamos ver o nosso lar sendo iluminado pela divina luz. Que cada irmão que ali está, Senhor, cada familiar, cada ente querido receba o nosso carinho, o nosso respeito, e que possa receber a luz do Cristo. Assim nos pedimos por todos nós, meus irmãos, nós que aqui estamos, nós que ainda estamos aprendendo a engatinhar no seu Evangelho, nós que ainda estamos aprendendo a nos melhorar. Senhor, não desista de nós, porque jamais desistiremos de Ti, Senhor. E dai-nos as forças necessárias para vencermos a nós mesmos e a vencer as nossas dificuldades. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nossos irmãos espirituais que aqui se encontram, possam assim auxiliar com muita paz e muito amor aos nossos corações, e que possamos levar esse sentimento para os nossos lares. E assim como os nossos irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, que eu convido a todos para encerrar com a divina prece do Pai Nosso. E eu convido a todos para assim fazermos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz a todos. E que essa paz possais levar junto de cada um de nós para o nosso lar e para os nossos familiares. Uma boa noite a todos, meus irmãos.